são 7h26 da noite, saindo o primeiro pedido. Um Briga Brownie e um Briga Oreo. É o primeiro pedido dessa cliente. Agora são 3h06 da tarde, saindo o primeiro pedido. Um bolo no pote de ninho com Oreo. Esse é o terceiro pedido dessa cliente. Agora são 4h33 da tarde. Só saiu aquele pedido mesmo. Aí aproveitei aqui para fazer os mimos, né, dos clientes. Esse é o saquinho de 10 por 14. Aí coloquei 2 marshmallow. E aqui as colherzinhas. A colher que eu uso é essa daqui, ó. A marca aqui, ó. Strawplast. É uma colher forte. Eu compro no Açaí. Acho que eu pago 9 e pouco, eu acho. 50 unidades. Mas essa é aquela colher boa mesmo, né? Que não quebra com facilidade. E ela tem um design bem bonito. Aí eu coloco 2 guardanapinho. Que é daquele de bar, né? Que põe naquele... que põe na mesa, né? Do bar. É daquele guardanapinho mais fininho, né? Aí eu coloco 2 guardanapinhos. E esse saquinho é o de geladinho, só que é daquele mais fininho, de 4 por 23. Então, como tinha acabado minhas colheres, né? Aí já fiz todo o saquinho. E esses mimos aqui. Mas pra mimo eu tenho, ó. Tem pipoca de mimo. Eu tenho também a jujuba, né? Essa daqui em formato de ursinho. Eu tenho aqui também chiclete. Eu tenho bala. Aí eu fiz também aqui o brownie quadradinho. Então eu sempre tô variando, né, os mimos para os clientes, né? Quando é pedido grande, eu dou uma pipoca. Quando é 2 itens, eu dou esse. Quando é um item, só dou uma bala, um chiclete. E assim a gente vai variando. Aí aproveitar que tá parado, né, delivery. Agora eu vou sentar ali, né, pra fazer umas edições no Canva, né, que sexta-feira, agora dia 15, é dia do consumidor. Então, quero ver se eu lanço alguma promoção aí para os clientes. Então, vou bolar alguma coisa, vou fazer a arte, depois eu deixo aqui na tela para vocês. Agora são 8h20 da noite, saindo mais um pedido, né? O segundo pedido do dia. Um brownie, ninhotella e um bolo no pote de ninho trufado. A cliente solicitou envio de descartáveis, aí eu mandei no chat pra ela perguntando quantas colheres, né, que ela ia precisar. Aí ela falou que só uma. Então é sempre bom perguntar, né? Porque às vezes não é porque é 2 itens que é para 2 pessoas, às vezes é para uma única pessoa. Ou, né, às vezes a pessoa vai dividir, né, um único item, que é 2 colheres, enfim. Iniciando mais um dia aqui no delivery. E vou mostrar para vocês a montagem de 2 bolos no pote que acabou de sair aqui no delivery. Um é de amendoim e outro é de coco. Para quem não sabe, eu utilizo o meu creme belga branco para fazer a saborização. No de amendoim eu coloquei uns 15 gramas de amendoim triturado. E completei com 115 gramas de creme belga, que vai dar ali em média 130 gramas, né, de recheio para cada bolinho. E o de coco eu coloquei 10 gramas de coco ralado, 120 gramas de creme belga. A caldinha, eu gosto de fazer somente a quantidade necessária, né, para os bolos que sair ali no momento. Então,
Para cada bolinho eu coloco 10 gramas de leite condensado e 30 gramas de água gelada. Então, tudo prontinho, aí é só iniciar a montagem, né? Eu sempre gosto de colocar ali um pouquinho do creme, né? No início, aí depois eu coloco 3 colheres bem cheias de bolo esfarelado. Aí venho com a caldinha. Aí depois eu venho com uma colher bem cheia, né? É que essa é aquela de sobremesa, então eu acabei colocando um pouco mais ali, umas 2 colheres. E espalho bem, deixar bem niveladinho. Venho com mais 3 colheres, né? De bolo esfarelado. E depois eu finalizo com um recheio. Não tem segredo. Inicialmente, os meus bolos estavam pesando aproximadamente 200 gramas. Agora tá pesando, em média, 220 gramas. Eu decidi ali aumentar um pouquinho na quantidade do bolo. A quantidade de creme é a mesma, só a quantidade de bolo mesmo que eu dei uma aumentadinha. Só para ele ficar um pouquinho mais altinho. Mas ainda assim, eu não faço um bolo muito cheio, né? No pote ali, acima ali da risca. Eu faço pouquinha coisa abaixo da risca. Porque na hora que eu for tampar o bolo, o recheio não vai melar na tampa, tá? Então, é a forma que eu trabalho, que eu acho que esteticamente fica mais bonito. Mas aí fica do gosto de cada um. E depois eu venho ali limpando bem o pote, né? Pra ficar bem bonito, né? Porque não é só o sabor que interessa, a aparência também conta muito. Então, é basicamente isso. Aí, finalizando ali o bolinho, eu sempre venho, né, com o amendoim triturado por cima. E no de coco, eu finalizo com o coco ralado em cima. E o valor que eu estou vendendo atualmente os meus bolos no pote é de R$10 via WhatsApp e R$14 via iFood. Eu vou embalar esse pedido. A primeira coisa que eu faço é anotar ali o código do pedido e o nome do cliente no meu bloco de agradecimento. Esse bloquinho eu mando fazer na Shopee. Essa arte eu mesma aqui fiz no Canva e mandei, né, pro vendedor, ele imprimiu para mim. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. E se eu não me engano, paguei quase R$7 no bloquinho com 50 folhas. E o saco craft, né, que eu utilizo para embalar esses 2 bolos no pote é o tamanho P. E para finalizar o pedido, eu grampeio ali o mimosinho para cliente, né, que no caso tô mandando ali os 2 marshmallows, eu grampeio do lado de fora da embalagem, que eu acho que fica mais chamativo, mas você pode pôr ali dentro do saco junto com o pedido, né, como preferir. E esse foi o pedido número 20 dessa cliente. O valor total deu R$34,98 e ela não teve nenhum incentivo do iFood. Pessoal, mostrar aqui umas comprinhas que eu fiz hoje no Açaí Atacadista. Comprei 2 açúcar refinado. Paguei R$3,79 cada açúcar. Peguei 2 farinhas de trigo da Primor. Eu tenho utilizado só essa farinha. Ela é muito boa e tem um preço muito em conta. Paguei R$3,68 cada farinha.
Aí eu achei lá esses potes aqui que geralmente eu compro em casa de embalagem. Esse é o pote redondo maiorzinho de 170 ml. Eu gosto dele para colocar 3 brigadeiros. Aí peguei 2 embalagens. Tava por R$3,99 cada embalagem. Peguei aqui 4 guaranazinho aqui de 200 ml. É porque nem todo mundo às vezes gosta de coca, né? Então, se eu ativar o combo lá que eu fiz, aí eu coloco a opção para o cliente escolher entre a coquinha, né, ou o guaranazinho. Apesar que a coquinha tava R$1,59 e esse guaranazinho tava R$1,29, né? Peguei 4 e por fim também não estou precisando, né? Não tá tendo muitos pedidos, mas, né, como tava barato, aproveitei a promoção e logo também é Natal, né? Então a gente já vai fazendo um estoque aqui. É o creme de leite da Piracanjuba, né? Então peguei um fardo de cada aqui, né? O creme de leite, o leite condensado. No creme de leite eu paguei cada unidade. Eu acho que esse foi o melhor preço que eu já comprei, assim, desde que eu me lembre. R$2,45 cada creme de leite. E o leite condensado, eu paguei R$4,89 cada leite condensado. Aí aqui tá a nota. Não tá tudo aqui, porque na hora de passar as compras, né, a gente sempre compra as coisas pra casa e as coisas do delivery eu passo separado. Aí acabou que os 2 açúcar e uma farinha meu marido acabou passando na compra de casa. Então aqui só saiu uma farinha. E aqui também tá saiu, ó, R$5,39 o leite condensado. Mas aí no valor final, ó, de 228,50, né, com os descontos foi para 215, né? Então de 5,39 saiu por R$4,89. Foram essas as comprinhas. Até o momento só saiu um pedido, né? Se sair mais alguma coisa, eu gravo pra você. Aqui tá fazendo muito, mas muito, muito calor. E engraçado que achei que ia vender bastante geladinho. Por fim, não tá vendendo nada. Um ou outro, assim, muito pouco. Vou mostrar agora para vocês o segundo pedido que saiu via iFood. É um bolo no pote de maracujá, um bolo no pote de chocolate e uma caixinha da felicidade com 4 brigadeiros. O bolo no pote de maracujá, eu faço a saborização utilizando creme belga branco e eu estou utilizando também um pouco do pó da Mavalério e um pouco do suco concentrado Maguari. Antes eu só fazia com o Maguari, só que fica um pouco mais líquido, né, o recheio. Então eu achei melhor utilizar esse pó. Eu não testei, né, com pó de suco, mas acredito que dê certo também, porque o pó ele ajuda a engrossar o creme. Então, a proporção ali, mais ou menos, eu coloquei uns 10 gramas de pó da Mavalério, uns 20 gramas do suco concentrado e uns 100 gramas do creme belga branco, tá? Esse recheio fica muito bom. Principalmente se você colocar na geladeira de um dia para o outro, ele fica com uma consistência bem cremosa, tipo de mousse. Fica bem gostosa. E para finalizar, eu utilizo ali essa geleia, né, de maracujá que eu compro pronta da Harold. Ela é maravilhosa. Aí já deixo na bisnaga, né, que eu mantenho na geladeira, né, para quando sai pedido. Ali estou fazendo a reposição da massa, né, que tá no saquinho. Eu deixo uma parte congelada dentro do saquinho e a outra parte no recipiente aí de plástico. Aí, quando vai acabando esse do recipiente, aí eu pego um pouco do saquinho e coloco ali. Não tem necessidade de deixar muito tempo, às vezes eu tiro ali na mesma hora do congelador e já utilizo a massa. Não tem problema. Então, finalizei ali o bolinho de chocolate, né? Aí, pra decorar, eu coloco ali um pouquinho de granulado e está pronto o nosso bolinho. Agora, vou guardar ali tudo certinho, né? E agora iremos fazer
os brigadeiros. Então, essa caixinha da felicidade, com 4 brigadeiros, já são sabores definidos, né? Não tem como o cliente escolher o sabor. Um de ninho com Nutella, um de ferreiro e um de brigadeiro tradicional. Os meus brigadeiros são de 28 gramas. O de ninho, né, eu peso 28 gramas. O de ninho com Nutella eu peso 26, né, porque aí vai 2 gramas de Nutella. O brigadeiro tradicional eu peso ali 23 gramas, 24, para dar o peso final no granulado, 28. O de ferreiro eu peso 22 gramas, né, porque aí passo na castanha de caju. E depois, né, eu finalizo com a Nutella e eu venho recheando, né? Então, eu afundo o bico no brigadeiro, venho subindo, recheando e finalizo ali com a roseta. Então, essa é a quantidade aí que eu utilizo para cada brigadeiro. E a forminha que eu utilizo ali de papel, né, para colocar os brigadeiros, é a forminha número 4, tá? E ali já deixo ali no potinho também, como vocês podem ver, a Nutella no saquinho, eu deixo 2 saquinhos. Um com o bico, né, que eu utilizo para os brigadeiros, e o outro saquinho só tá com a pontinha cortada, que é pra colocar a Nutella em cima do brownie. E assim que ficou nossa caixinha, bem bonitinha. Aí essa embalagem, né, eu finalizo ali com o lacre de segurança, né, pra não correr o risco de abrir. Aí, só anotar ali, né? A cliente pediu a colherzinha. Então, todo pedido que o cliente coloca ali enviar itens descartáveis, eu sempre mando no chat, né? Perguntando quantos que o cliente vai querer. Vez ou outra, né? Na correria, se não dá tempo de mandar no chat, eu mando conforme a quantidade de itens, né? Que vai ser necessário colher para comer. E essa cliente teve um incentivo do iFood de R$10. Iniciando mais um dia aqui no delivery e depois de algum tempo decidi fazer uma produção de pão de mel. Essa forminha que eu utilizo, eu não encontrei para vender uma forminha exatamente igual a essa, com as mesmas medidas. Mas a medida ali que mais se aproxima seria da forminha número 3. A única diferença é que a forminha número 3 ela é um pouco mais baixa. Então, na hora de colocar a massa, você tem que diminuir ali um pouco na quantidade para não transbordar. É que essa forminha minha mãe que me deu e faz muitos anos que ela comprou, então acho que nem vende mais esse modelo. E eu vou fazer uma receita, né, de pão de mel que me rende exatamente 26 pães de mel. E vou mostrar o passo a passo aí pra vocês, né? Porque faz um tempo, né, que eu não faço, né? Mas tem um vídeo que eu gravei só do pão de mel detalhadamente, tá? E estou colocando ali, então, cabe certinho nessa forma de pizza, né? Que eu uso aqui pra assar. E eu coloco 13 forminhas em cada assadeira. Aí, feito isso... depois eu venho untando essas forminhas. A forma que eu mais me adaptei é utilizando o desmoldante caseiro, né? Que eu sempre passo aqui para vocês, que eu utilizo para untar tudo. Os bolos, né? A assadeira quando eu faço o brownie. E também na forminha do pão de mel, muito mais prático do que ficar untando forminha por forminha. Aí tô mostrando aí o potinho pra vocês, né, porque da última vez que eu fiz sobrou. E sempre que sobra, né, eu mantenho na geladeira e você pode utilizar depois normalmente. Então agora é só untar, né, forminha por forminha. Então primeiro eu faço essa etapa para depois dar início ao preparo da massa, que aí depois que a massa fica pronta, eu já venho na forminha untada, né? Porcionando ali, forminha por forminha.
Já enchi todas as forminhas, né, com a massa de pão de mel. E agora é só levar para assar. O forno já está pré-aquecido. E vou assar por mais ou menos 35 minutos a 200 graus aproximadamente. Esse é o meu forno, né, meu fogão é de 4 bocas. E ele tem 2 grades, aí eu coloco uma assadeira na parte de baixo e a outra na parte de cima. Aí na metade do tempo eu inverto as assadeiras. Depois de 17 minutos é assim que estão os pães de mel. Agora eu vou inverter as assadeiras e eu sempre dou uma giradinha, né, a parte que tava no fundo, né, eu coloco pra frente porque a maioria dos fornos tem dessa também, né, que tem um lado que assa melhor do que o outro. Então, ó, como vocês podem ver, o que tava em cima tá melhor do que o de baixo. Por isso que é importante inverter as assadeiras, que dessa forma, né, todos os pães de mel vão assar por igual. E ali deu, não sei se vocês perceberam, mas deu uma baixada em um ali, porque eu encostei a luva sem querer. E já se passaram então, né, mais de 17 minutos e os pães de mel estão prontos. Aí eu faço o teste do palito, não saiu sujo, né? Então está pronto. Eu gosto muito dessa receita porque ela fica com uma massa de pão de mel mais úmida. Acabei de tirar os pães de mel do forno. Alguns ficaram com algum defeitinho por conta que eu bati a luva na hora de tirar na primeira vez, né? Porque eu coloco, né, um na grade de cima, outro na grade de baixo. Aí na metade do tempo eu inverto. E esse aqui também foi o mais feinho, que foi o que pegou mais na luva. Mas na hora de rechear, passando chocolate, aí não tem problema. Então agora esperar esfriar para depois rechear e mostro para vocês. Depois que os pães de mel esfriaram totalmente, eu venho desenformando todos ali em cima do papel manteiga. Um caso ou outro eu precisei utilizar a faquinha, que talvez eu não tenha passado a quantidade suficiente de desmoldante caseiro, mas geralmente é só sacudir ali a forminha um pouquinho que ele já solta bem facilmente. Então eu vou colocando ali um do lado do outro, que como é uma massa um pouco mais úmida, é importante colocar ali no papel manteiga para não grudar. Aí depois é só vir, né, com a faquinha ali de serra e cortando todos os pães de mel. Então, vou fazendo ali a produção, né, por etapa, desenformo tudo, corto tudo, aí vou recheando. E assim vai, né, para otimizar a nossa produção. O doce de leite que eu estou utilizando é esse doce de leite da Frimeza, que eu gosto bastante e eu encontro ele por um preço muito bom. E eu gosto de colocar o doce de leite, né, no saco de confeitar, que facilita bastante na hora de rechear os pães de mel. Mas no começo eu colocava ali com uma faquinha ali, aquelas espátulas, né, de patê, sabe? E eu passava com ela mesmo. Dá certo do mesmo jeito, a única diferença é que vai demorar um pouquinho mais. E com o saco de confeitar, né, caso vocês tenham, é muito mais rápido o processo. Ali tive um pouco de dificuldade, né, porque esse saquinho já tinha um pouquinho de doce de leite na geladeira que eu utilizo para fazer os brigadeiros, né? As pitangas. E o doce de leite estava muito gelado e na hora que eu fui apertar, a ponta dele também estava um pouco pequena, né? E eu apertei e foi fazendo alguns furos ali no saquinho, conforme eu fui apertando o doce de leite. Aí eu peguei outro saquinho e peguei outro pote de doce de leite, sem problemas. Dependendo do doce de leite, eu recomendo que vocês coloquem um pouco na geladeira só para dar uma leve firmada, tá? Mas esse que eu tive que colocar agora por último, né? Eu peguei o pote que tava fora da geladeira mesmo. Mas dá certo, né? Não tava muito calor, então tranquilo, mas em dias quentes é bom colocar um pouquinho na geladeira, senão começa a vazar ali muito o doce de leite. E esse é a etapa, né? Então, eu gosto ali de colocar o doce de leite, né? Deixar bem
alisadinho ali nas laterais, porque senão na hora que você banha, né, às vezes fica aquele pão de mel que fica uma brecha ali, né, uma cavidade ali no meio, sabe? Então, esteticamente eu não acho bonito. Então, nessa parte eu tento deixar o mais nivelado possível. E para fazer essa quantidade, vai em torno ali de 2 potes. Eu usei 2 potes de 400 gramas e mais um pouquinho. E foi mais ou menos 25 gramas de doce de leite em cada pão de mel. E ficou bem grande, né, o pão de mel. Das últimas vezes que eu fiz, acho que tinha dado em torno de 110 gramas. E né, dessa vez que eu fiz, eu pesei e ficou de 120 a 130 gramas. Então, por isso que tem que precificar certinho. Porque às vezes fulano, vende valor X, mas faz o pão de mel daquele menor, né? Forminha 2, por exemplo, entendeu? Então, não dá para vender no mesmo preço. Então, tem que calcular aí os custos, né, para não ter prejuízo. Então é isso, aí conforme vai acabando o doce de leite, aí o que eu fiz? Peguei o restante que tava no saco que furou e transferi para esse. Enquanto eu termino de rechear os pães de mel, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, já convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu postar aqui. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e deixe um comentário que eu adoro responder todos vocês. Agora eu vou banhar todos os pães de mel, já derreti a minha cobertura fracionada. Estou utilizando da marca Harold, a cobertura Top Blend, que é meio amargo com ao leite. E eu gosto de colocar ali num potinho pequeno, como vocês podem ver. Porque dessa forma você não vai precisar colocar uma quantidade muito grande de chocolate para derreter. E eu banho eu sozinha, né? Então banho um por um, então esse tamanho aí de potinho dá suficiente. E esse potinho também dá para derreter no micro-ondas. E o legal é que quando sobra a cobertura eu tampo e deixo ele guardadinho fora da geladeira. Para fazer casquinhas e outras preparações, eu derreto em outro recipiente, né, naquela derretedeira que eu tenho, porque o pão de mel, ele solta às vezes um pouco de farelo. Então, por isso que eu gosto de deixar o potinho ali separado só para banhar pão de mel, entendeu? E muito simples ali, eu estou utilizando uma colher e um garfo que eu dei uma entortada nele. Então é bem prático essa etapa. Aí eu dou uma batidinha ali no pão de mel ali em cima da colher para ajudar a tirar o resíduo. Por fim o papel manteiga ali que eu coloquei ficou bem estreito. É que eu peguei o final do papel manteiga e não quis abrir outro para pôr. Aí ficou meio apertadinho ali. Aí uma parte ali de alguns acabou derramando na mesa, mas tranquilo, depois é só limpar. E depois que eu faço isso, eu examino pão de mel por pão de mel, eu olho para ver se ficou algum pedacinho faltando ali, aí eu venho passando ali um pouquinho. E também na parte de baixo, né, às vezes fica alguma parte que não pegou, né, o chocolate direito, aí eu passo ali bem certinho. E agora são 4h56 da tarde, saindo o primeiro pedido. Um empadão de frango com requeijão e um briga brownie. É o segundo pedido dessa cliente. Ela tá tendo incentivo de R$12,91 e é um pedido que ela tá mandando para outra pessoa, então é surpresa. Aí quando é assim, eu peço o código para ela da entrega, ela me passa, aí eu anoto, né, no pedido, no papelzinho e mando pro entregador. Eu sempre fiz dessa forma e até hoje não tive nenhum problema do entregador lançar o código e ficar com o pedido, por exemplo. Agora são 6h30 da noite.
Já tá pronto aqui os pães de mel. Só falta fazer a decoração. Eu vou ver se eu tenho um pouco de chocolate branco pra fazer o risquinho. Senão eu vou fazer risquinho de chocolate ao leite mesmo. Ou melhor, blend, né? Que é o meio amargo com ao leite que eu tenho aqui. Tô deixando secar bem, né? Porque é bastante quantidade pra pôr na geladeira. É que hoje tá meio friozinho, como choveu um pouco, né? Mas se não, quando é assim, eu coloco na assadeira, levo na geladeira pra firmar, pra depois, né, fazer a decoração. Apesar que eu vou ter que fazer isso depois, né, antes de colocar no saquinho, porque tem que estar bem firme, né? Porque do jeito que tá aqui, se encostar o dedo, fica tudo marcado. E até o momento só saiu um pedido mesmo. E fora os pães de mel, eu cozinhei aqui um abacaxi. Era um abacaxi bem grande, ó. Deu 2 potes, pesando 290 gramas cada um. Com pouco só da calda, né? Eu deixo reduzir bastante, eu não deixo muita calda. Agora eu coloco etiqueta, né? E congelo. Quando sai pedido, né, de bolo no pote de ninho com abacaxi, eu pego o pote, né, tiro a tampa, levo no micro-ondas por 30 segundos. Ele não vai descongelar totalmente, vai descongelar só um pouquinho assim na lateral. Aí é o suficiente que eu preciso ali de uma colher, né, de sopa, pra pôr no bolo no pote. Aí depois eu volto e congelo novamente. Dessa forma, dura meses esse abacaxi. Tanto o abacaxi, né, quanto a geleia de morango eu faço dessa forma. Assim que ficaram os pães de mel finalizados, agora eu vou colocar na assadeira, né, pra firmar e depois vou embalar. E é assim que ficaram os pães de mel, né, depois de embalados. Eu embalei, né, no plástico filme e eu vou vender dessa forma mesmo, por conta que eles ficaram bem grandes e não couberam no saquinho que eu tenho, que é de 11 por 19,5. E é assim que eu armazeno os pães de mel. Eu coloco nesse pote, que é os mesmos que eu coloco o recheio.
Aí cabe certinho aqui 10 unidades. Aí como eu fiz 26, né, uma receita me rende 26 pães de mel. Aí eu vou congelar 2 potes desse, né, 20, e 6 eu deixo na geladeira. Aí conforme vai acabando esses 6, aí eu vou descendo de 4 em 4 ali mais ou menos pra geladeira. Dessa forma o pão de mel dura por muito tempo. Agora são 8h13 da noite, saindo o segundo pedido. 2 bolos no pote de sensação. É o primeiro pedido dessa cliente. E ela está tendo R$ 7,00 de incentivo do iFood. E por fim, não saiu mais nenhum pedido, então hoje tivemos ao todo 2 pedidos. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, até mais, tchau!